alegria estar aqui à frente, trazer a mensagem da palavra. E é muito bom quando a gente é convidado a trazer a mensagem, embora a gente pense, olha, na igreja tem tantas pessoas que são capacitadas mais que a gente, mas quando Deus dá uma oportunidade, a gente deve aproveitar. Porque nada de mim mesmo posso fazer, somente pela graça que a gente pode estudar mais a palavra, orar mais. Foi um tempo bastante proveitoso esses dias que eu tive meditando na palavra, e o texto que entrou em minha mente para trazer hoje nessa noite é a vocação de Jeremias. É o livro de Jeremias, o primeiro capítulo. Desde que eu vim para essa igreja, eu sempre tenho observado muito esse quadro. O Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu vejo que algumas pessoas que Deus chamou, que Deus escolheu, eles sempre pensando na sua própria capacidade, eles não tiveram a coragem de falar para Deus: estou pronto para fazer a tua vontade, ouvir o teu chamado, levar a tua mensagem. Eles sempre negaram, tanto Jeremias, como nós vamos ver aqui, como outros também que nós vamos ver. Vamos começar a leitura então, a respeito do chamado, a vocação de Jeremias. O versículo 1 diz: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Jeremias começa se identificando a si mesmo. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes. Então, quando fala que Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes, ele era um levita. Ele somente não é um profeta, mas também é um sacerdote. Sacerdote que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Ele faz questão de identificar até a cidade de onde ele era. Cidade que foi designada por Josué, quando foi distribuída as terras por sorte. Então, Anatote era uma das cidades que coube ao sacerdote para ficarem na terra de Benjamim. Então, ele identifica como filho de Ilquias, um dos sacerdotes que era de Anatote. O verso 2: a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Então aqui começa Deus falando com Jeremias, convocando ele para um trabalho bastante difícil que tinha para ele, que era ser um profeta do Senhor. E curioso que ele fala que foi nos dias de Josias. Josias foi um bom rei, que em Judá teve 3 reis bons: Davi, Ezequias e Josias. Josias foi um rei piedoso, fez grandes reformas, mas antes de Josias, teve 2 reis que foi péssimo. Aliás, vamos falar de mais um. Josafá foi um bom rei. Josafá descansou com seus pais, foi sepultado, e Manassés passou a reinar em seu lugar. Manassés foi o pior rei de todos os que teve em Judá, pelos seus pecados. Depois de Manassés, Amon. Amon também foi um péssimo rei. Depois de Amon, Josias. Mas vamos ver um pouquinho dos pecados de Manassés. Até 2 Reis, o capítulo 21, de 4 a 6. Eu peço que o Jonas lê esses versículos. 2 Reis, de 4 a 6.
para ver o que fez Manassés, porque veio a ira de Deus contra Judá e Jerusalém, de levantar Jeremias como profeta, para falar para esse povo que se arrependesse, para que não fosse para o exílio, para que não fosse morto a espada, a peste, a fome. Mas tudo isso sucedeu por causa da desobediência lá de Manassés, de Amon, mesmo que Josias foi um bom rei. Pode fazer a leitura de 4 a 6, um pouquinho daquilo que Manassés fez quando ele foi rei. É o capítulo 21, né? Isso, 2 Reis, capítulo 21, de 4 a 6. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Até o 6. Isso foi uma parte dos pecados que cometeu Manassés. Quando nós ouvimos, ou lemos, ou meditamos nessas coisas, mas como que pode, sendo eles conhecedor da verdade, como seu pai Josafá foi um bom rei, serviu ao Senhor, andou nos caminhos do Senhor, e o filho faz uma provocação ao Senhor, vê que ele derrubou o que o pai tinha tirado dos altos, ele edificou tudo novamente, até altares no templo ele colocou, queimou a seu próprio filho, fez o que era mal perante o Senhor, provocou a ira. Quase da mesma forma foi Amon. Manassés descansou, Amon passou a reinar, também foi um péssimo rei. Ele foi tão ruim que os seus próprios servos conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Então eles fizeram Josias rei sobre Judá. Josias tinha apenas 8 anos de idade quando começou a reinar. Aí eu vejo que uma criança, como pode reinar? Mas tinha os seus conselheiros, os sacerdotes, levou a Josias ao conhecimento do Senhor. Quando ele foi reparar o templo, acharam o livro da lei, e leram diante do rei. Ele rasgou as suas vestes quando ouviu que o povo tinha pecado contra o Senhor, não guardavam mais as leis. Ele restaurou todas as leis do Senhor, guardar o sábado, as festas anuais, tudo ele reformou. Então Josias foi um rei tanto piedoso como prosseguiu em servir o Senhor. E curioso que eu acho que nos dias de Josias, que veio a palavra do Senhor a Jeremias, ele profetizou, começou nos dias de Josias, mas continuou. Versículo 3 diz: e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Então Deus estava chamando a atenção do povo por intermédio de Jeremias, para que se arrependesse, voltasse para o Senhor, guardasse o sábado, fizesse o que era justo, guardasse a lei. Mas o povo cada vez estava obedecendo os profetas falsos, que só profetizavam paz, enquanto que não havia paz. E nos dias de Josias foi um reinado pacífico, foi bem, mas depois dele continuou Jeremias profetizando e falando. Veja que foi depois de Josias até os dias de Joaquim, o filho de Josias, rei de Judá, num 10º de Zedequias, filho de Josias e rei de Judá, até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Deus chamando a atenção deles para que arrependessem e convertessem seus corações e voltassem para o Senhor, mas eles tinham a cerviz dura, não davam ouvido às palavras do profeta que estava profetizando.
Aí novamente Jeremias dá o anúncio aqui de que o que ele estava ouvindo, o que ele estava falando, vinha diretamente de Deus. O verso 4 diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Esse versículo chama a atenção porque quando diz a palavra do Senhor veio a Jeremias, aí está o início da vida de um homem para fazer a vontade de Deus, para levar a mensagem da palavra de Deus. Porque as palavras de Jeremias não são a palavra de Jeremias, é a palavra de Deus. Realmente é a palavra viva de Deus falando ao coração do povo. Mas eles não acreditavam. E Jeremias também teve algumas dúvidas, porque quando Deus fala com ele aqui no versículo 5, vamos ler o versículo 5. Quando a palavra do Senhor veio dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Deus, quando escolhe alguém, Ele capacita. Aquilo que eu disse a respeito desse quadro. Ele chama Jeremias, mas Jeremias tem as suas dúvidas, pensando na sua vida, pensando no que ele era. Eu, por exemplo, para me trazer a mensagem, falei: quem sou eu? Quando eu vou estar lá na frente para trazer uma mensagem, falei: quem sou eu? Mas eu posso ler a palavra de Deus, dar algumas interpretações da palavra de Deus. É Deus que fala. Quem é o Zé de Paula? Não sou ninguém. Mas Deus dá a palavra. E aqui Deus está dando a palavra para Jeremias. E ele tinha suas dúvidas. Mas Deus disse que Deus tinha formado ele. Deus tinha cuidado desde o ventre materno. Deus conhecia ele. Antes que saísse da madre, Deus já havia consagrado aquele homem para ser um atalaia da palavra de Deus. Aí Deus fala: e eu te constituí profeta às nações. Ele estaria trazendo para a sua própria nação o juízo de Deus, o julgamento de Deus pelos seus pecados, pelos pecados de Manassés, de Amon. Mas também ele seria profeta às nações, porque Deus julgou a Judá e Jerusalém por intermédio de um povo mais pecador do que eles, que são os babilônios. E Deus também disse que depois julgaria essa nação, julgaria esse povo. E como de fato mais tarde Deus julgou eles. Mas Deus, tendo misericórdia, o tempo de Jeremias profetizando, acredito eu não fiz bem a soma dos reinados dos reis aqui, mas deve ser mais ou menos uns 50 anos. Veja que pelos pecados de Manassés, depois de Manassés, que reinou 55 anos, contudo de Manassés ser o pior rei, reinou mais tempo. Foram 55 anos o tempo de Manassés reinou. Amon não me lembro bem quantos anos, mas Josias reinou aqui quando ele foi chamado, o seu 13º ano, já fazia 30 anos, mas o Josias deve ter reinado perto de 40 anos. Nós vemos todo esse tempo Deus falando através dos profetas, começando de madrugada, exortando esse povo ao arrependimento, e nós vemos o tempo de Deus como Deus é mesmo longânimo, que Ele dá tempo para arrepender-se do mal. Deus foi falando através dos profetas, e esse povo sempre com a cerviz dura, não davam ouvido, e os profetas falsos profetizavam: paz, não vai acontecer isso, nós não vamos para o exílio. Mas nós vemos aqui que Ele vai falar aqui. Eles iam, como de fato foram. E esse profeta às nações, que é Jeremias, ele profetizou também a respeito das nações. O verso 6: então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Ele foi bem semelhante ao que falou Moisés quando foi chamado por Deus. Mas Jeremias ainda talvez fosse jovem. Mas ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Isso mostra incapacidade, porque ele pensou na sua própria capacidade como de homem. Ninguém de nós tem a nossa própria capacidade. Quem capacita é Deus. Se Ele dá a palavra, então este vai dar a resposta que Deus mandou falar.
Moisés também, quando foi chamado, foi assim, não foi diferente. Moisés é chamado e ele diz: ah, Senhor, mas eu nunca fui eloquente, eu sou pesado de boca, pesado de língua, eu não sei falar, envia outro, não a mim. Mas quando Deus tem um propósito, ele diz que quando ele dá a palavra dele não volta para ele vazia sem cumprir o que ele determinou. Qual foi o profeta que Deus enviou que não foi? Até o profeta Jonas, fugindo da presença de Deus, indo em sentido contrário, mas Deus castigou o profeta. Fez com que um grande temporal estava para despedaçar o navio onde ele estava embarcado, em sentido contrário da cidade de onde ele era, para levar a mensagem de arrependimento àquele povo. Ele dormia no fundo do navio quando os marinheiros, todos preocupados, que estavam para tudo perecer naquele alto mar. Jonas estava dormindo. Acordaram: ô homem, o que está passando contigo? Está dormindo? Nós estamos para morrer? Aí Jonas se lembrou: olha, tudo que está acontecendo é por mim, porque eu fujo da presença do meu Deus. E ele me mandou ir para um lado, eu estou indo para outro. Esse temporal só vai passar se vocês me pegarem e jogarem ao mar. Esses homens temeram, mas pegaram Jonas e jogaram ao mar. Aí quando jogaram ao mar, Deus providenciou um grande peixe para tragar a Jonas. Também houve bonança, o temporal passou, aqueles homens temeram. Mas Deus fez com que aquele peixe vomitasse a Jonas depois de 3 noites, 3 dias. Lá no ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor. No capítulo 2 de Jonas, nós vemos a oração de Jonas. Como estava sentindo Jonas lá dentro do ventre do peixe? Vamos pensar um pouquinho. Como Jonas sobreviveu no ventre do peixe? Como foi a respiração? Como ele se sentiu lá dentro? Ele não perdeu o sentido, porque Deus estava com ele. Deus o protegeu. Ele orou ao Senhor, o Senhor permitiu que o peixe fosse até a terra seca, a praia, vomitasse a Jonas. Aí Jonas levou a palavra do Senhor aos inimigos. Agora nós paramos com a história de Jonas. Mas Moisés também, que tinha rejeitado, mas o Senhor pôs na boca de Moisés as palavras dele. E Moisés foi e encontrou com Arão e foram falar. E que se proveitoso como esse homem fez grandes obras diante de Faraó, que Deus determinou, que Deus era com ele. Nós também, na nossa pequena sabedoria, na pequena força, se nós estivermos dispostos nosso coração para fazer a vontade de Deus, Ele pode nos usar da maneira mais simples que for, mas Ele pode nos usar. E Deus capacitou aqui Jeremias. Aí diz aqui no versículo 7: mas o Senhor me disse: não diga, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irá, e a tudo quanto eu te mandar falará. Não diga, não passe de uma criança, você não tem a capacidade, não vou te dar a capacidade, ao Jeremias. Porque a todos a quem eu te enviar, seja para falar para o seu próprio povo, seja para outros reinos, você irá. E tudo quanto eu te mandar, você falará. Verso 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. É a garantia que ele tinha a proteção de Deus. Porque um povo rebelde, um povo revoltado, que não aceitava quanto dos profetas eles já tinham matado, por profetizar que eles estavam errados, que eles tinham que se converter, se arrependerem, mas eles mataram alguns dos profetas, e Deus protegeu a Jeremias. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Nada pode nos atingir se Deus nos proteger. Deus diz: para te livrar, diz o Senhor.
Isso foi a proteção de Deus para o teu servo Jeremias. E o verso 9: estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Interessante, com Moisés, Deus disse: eu serei com a tua boca. Aqui o Senhor toca a boca de Jeremias e disse: eu porei na tua boca as minhas palavras. Estava completa a vida de Jeremias. Agora você pode ir, Jeremias, tudo que eu mandar, você vai falar. Aonde eu te mandar, você vai falar as minhas palavras. E o verso 10: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares, para plantares. São 4 palavras que diz aqui: arrancares, destruires, derribares, destruires e arruinares. São simbólicos, têm o mesmo sentido de destruição. Eu vou te enviar como profeta, tanto em Judá e Jerusalém como as nações, para destruírem, porque esse povo não obedece, esse povo são mesmo de dura serviço, mas também para edificares e plantares, que Deus trazia novamente essa nação de volta. Deus edificaria eles novamente na sua própria terra, mas Deus tinha dito que levaria eles para o cativeiro e passaria por 70 anos, e não deu outra coisa. O que foi para a fome, morreu de fome; foi de peste, foi de espada para espada, e foi para o cativeiro. Interessante que lá Deus fala que era para eles edificar a casa, plantar pomares, dar suas filhas em casamento, tomar filhas para seus filhos e gerar filhos, porque lá eles iam ficar 70 anos depois, voltaria novamente para a terra prometida. E tudo isso aconteceu, porque Deus cumpre as suas palavras. Mas Deus, na sua ira e indignação por causa dos pecados de Manassés, de Amon, trouxe juízo sobre aquele povo, porque eles ainda continuavam, mesmo nos dias de Josias, que foi um bom rei. A maioria deles ainda estava com seus corações endurecidos, com os ídolos, com as suas adorações falsas. Voltamos a pensar no que fez Manassés, que levou o Senhor à ira para destruir todo o seu povo. E nós vemos que Deus, usando de misericórdia, através do profeta Jeremias, ele fala lá no capítulo 31, a partir do versículo 31, que ele traria uma nova aliança, faria uma nova aliança com Israel, colocaria na mente deles, vamos ver lá, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver despojado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes exprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Até aí. Então Deus, usando de misericórdia, trouxe uma nova aliança. E essa nova aliança foi através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Deus colocou na mente deles, ou nas nossas mentes, essa nova aliança. Nós temos uma viva esperança que Deus já colocou nas nossas mentes, que um dia nós vamos reinar com o Senhor para sempre. A verdade é que nesse mundo tudo é vaidade, tudo passa. Tem os momentos de alegria, de paz, mas também tem os momentos de tristeza, de dificuldade, de lutas. Nós sabemos que tudo aqui passa. Nós esperamos do Senhor essa nova aliança. E para encerrar, eu gostaria de ler
1 Pedro, no capítulo 1, lê com os irmãos, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Essa é a esperança que Deus nos dá. Que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então é isso que nós esperamos, é isso que Deus promete na nova aliança, uma vida de comunhão com Ele, pela misericórdia dEle, Ele já nos regenerou. Todos aqueles que estão em Cristo são regenerados em Cristo, para uma viva esperança. Na semana passada, o João Marcos pregou a respeito da perseverança. E esse texto fala a respeito da esperança. A esperança não confunde, a esperança não é uma coisa vista, mas é uma esperança com toda certeza que um dia vamos estar para sempre com o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não é a nossa fé, aquilo que nós fazemos, mas mediante a graça de Deus que está em Cristo Jesus, é a revelação que Ele nos dá para uma herança incorruptível, onde não vai ter mais fim, onde vamos estar para sempre com Ele. É sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. É Deus que nos guarda, é Deus que faz tudo em nossas vidas, mediante a fé para a salvação, preparada a revelar-se no último tempo. Nós já temos essa confiança, essa esperança que é real, que é a salvação, a vida eterna em Cristo, mas ela ainda não foi totalmente revelada, vai ser revelada no último tempo. Mas Deus cumpre todas as suas promessas, assim como foi nos dias de Jeremias. Ele profetizou a respeito de Judá e Jerusalém, tudo se cumpriu, profetizou contra as nações, se cumpriu, e Deus cumprirá também a respeito do que Ele promete conosco, dessa nova vida com Cristo, dessa regeneração que Ele nos deu. E assim que Deus abençoe cada um essas palavras, que possa falar mais no coração de cada um, para estarmos esperançosos na esperança dessa bendita e maravilhosa graça de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, bendito, louvado seja o Teu santo e glorioso nome, porque o Senhor nos regenerou em Cristo Jesus, nos deu uma nova vida, nos deu uma nova esperança, o qual o Senhor mesmo nos preparou para esperarmos cada dia do Senhor. Obrigado pela regeneração que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, pela morte de Cristo na cruz pelos nossos pecados, pela sua ressurreição. Trouxe para nós justificação, redenção, trouxe salvação, trouxe reconciliação para podermos estar sempre reunidos, te louvando e glorificando com todos os nossos alegrias que o Senhor põe em nosso coração. Obrigado por esse tempo precioso, Pai. Obrigado pelo tempo de oração. O Senhor abençoe a vida de cada um aqui, para que sejamos completos da esperança e da alegria que o Senhor tem nos dado. É a nossa gratidão ao Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.